Bom, gente, vamos estudar tabela periódica, que é a base da química. Eu sempre digo que uma pessoa que não entende bem a tabela periódica não pode evoluir muito. Mas não a tabela periódica chata, aquela tabela periódica que você tem que decorar, tem que saber todos os elementos. Não, não é isso. A gente tem que entender como é que ela é montada, tem que aprender a ler, tem que conhecer alguns elementos e suas características. E hoje, nessa moderna abordagem, é isso que eu quero trazer para vocês, para parar de dizer que tabela é chata. Depois que vocês assistirem, eu quero que vocês comentem aqui se tabela é realmente chata ou se tem alguma coisa, pelo menos simpática, pelo menos agradável, que a gente possa tirar daqui e evoluir. E vamos, coloca logo o teu dedão aí no like, compartilha esse vídeo, mas sem perder tempo, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Então, qual é a primeira coisa? Para que foi feita a tabela periódica? A tabela periódica ela foi feita para organizar os elementos e ajudar a estudar segundo determinadas propriedades. E, gente, precisamos saber que a tabela periódica ela é em ordem crescente de número atômico. Então, quando você ouve aqui número atômico, nada mais é do que Z, que é a mesma coisa que o número de prótons. Então, primeiro, o elemento que tem número atômico 1, só tem um próton. Depois, o que tem número atômico 2, 3, 4 e assim sucessivamente. A gente sabe também que a tabela periódica ela é constituída de linhas e colunas. As linhas, elas são chamadas de períodos. Eu vou riscar um aqui, ó. Isso daqui, as linhas, seriam os períodos. E as colunas, elas são chamadas de famílias. Então eu tenho famílias e eu tenho períodos. A gente sabe também que a família ela pode ser chamada de grupo, né? Uma coisa importante, inclusive já caiu na prova do Enem, você vai dizer, ai, cai coisa fácil? Cai, gente, às vezes é só uma interpretação, perguntando quais eram as características para que elementos fossem agrupados numa mesma família. Tem que ter propriedades semelhantes. E isso se dá porque a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica, termina de forma semelhante. Por exemplo, todo mundo que está na primeira família termina em S1, todo mundo que está na segunda em S2, depois D1, D2, para quem não lembra, o subnível D ele vai de 1 até 10, então D2, D3 até D10, depois P1, P2, P3, P4, P5, P6. E aqui fora da tabela, os elementos que a gente considera de transição interna são os elementos que são terminados no subnível F. Então a gente tem S, depois a galera que é terminada em D, depois em P e fora os que são terminados em F. Então a primeira distribuição da tabela, a primeira separação poderia ser isso daqui. Eu vou ter esse bloco, ó. Eu vou ter esse bloco aqui, bem grande, ó. Depois, eu vou ter esse bloco aqui, que agora a gente vai colocar de verde, mais o hélio, bem aqui. E eu tenho essa galera que tá aqui do lado de fora. Aqui, ó. Então, a gente pode dizer que eu tenho o bloco S, aqui, deixa eu colocar S, aqui, galera terminada em D, aqui em P e aqui em F. S, D, P e F. Vou tirar esses riscos porque está muito feio e vou deixar só períodos e famílias. Gente, uma coisa legal, e aí sim a gente começa a se interessar, é que de cara, os dois primeiros elementos eles são atípicos, anômalos. O primeiro elemento, o hidrogênio, ele não tem propriedades dessa família, embora a distribuição dele termine em S1, é um S1, só tem um elétron. E o segundo elemento, o hélio, ele não termina em P6, ele termina em S2, só são 2 elétrons. Então, o hidrogênio, ele não tem família, ele poderia ser deslocado e colocado de uma forma, na verdade ele não tem família, o pobre coitado, ele é um isolado na vida.
E o hélio, ele é gás nobre, tem as características dos gases nobres, mas não termina em P6, termina em S2. Então, os dois primeiros elementos têm essa pequena coisa diferente, né? S1 e S2. Primeira família e a família 18. São 18 famílias, porque é S2, D10, P6, 2, mais 10, 12, mais 6, 18. E são 7 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 períodos e 18 famílias. O que é o período? É a quantidade de camadas que o elemento químico tem. Então, se o elemento tiver 7 camadas, ele está no 7º período. Se ele tiver 5 camadas, ele está no 5º período. É desse jeito que você percebe. Porra, se período é o número de camadas, quanto mais camadas, maior é o átomo. A gente vai já ver, porque é lógico, gente. Raio atômico, a gente aprende rindo, feliz. Então, ó, quanto mais para baixo, mais camadas. Então, maior vai ser o átomo. Só que nesse momento, olho no olho, eu quero destacar 4 elementos aqui na tabela, para que nós possamos ter um estudo um pouquinho mais detalhado. O primeiro elemento que eu quero é o primeiro. O primeiro elemento que a gente vai pegar aqui é o hidrogênio, aqui de azul. Depois, eu vou querer que a gente pegue o carbono, que está bem aqui. Também quero que a gente analise e que a gente pense no urânio, que está aqui fora. Ó. E também vou querer que a gente analise o ferro. Olhem onde é que está o ferro, bem aqui. Se vocês concordarem comigo, eu peguei um elemento de cada grupo. Um elemento que termina em S, que é o hidrogênio, um elemento que termina em D, que é o ferro, um elemento que termina em P, que é o carbono, e um elemento que termina em F, que é o urânio. Porque cada um desses elementos tem uma particularidade. Gente, o hidrogênio é o elemento mais simples da tabela periódica. É o primeiro elemento, o coitadinho aqui, é o primeiro elemento da tabela. Se ele é o mais simples, a gente deve imaginar que o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Depois, quando você pensa no carbono, a gente pensa que as moléculas orgânicas, elas são formadas de carbono. E eu vou colocar coisas muito legais sobre esse carbono. Quando a gente pensa no ferro, a particularidade que eu quero que vocês saibam é que é o metal mais usado pelo homem, à distância. Nós não teríamos a vida tal qual a gente conhece hoje e baseada no que é hoje se não houvesse essa exploração tão grande de ferro. É o metal mais usado pelo homem. E quando a gente pensa no urânio, é o último elemento natural da tabela. Isso quer dizer que todos os elementos que vêm depois do urânio, eles são artificiais, eles foram feitos em laboratório. Então, os elementos que existem depois do urânio, eles são chamados de elementos transurânicos. E os elementos transurânicos, eles são todos artificiais. E além de artificiais, eles também são radioativos. Não é a mesma coisa, tá? Artificial é que não existe na natureza e radioativo é que tem um núcleo instável. Antes do urânio, também pode ser radioativo. Por exemplo, o carbono 14 é radioativo, o próprio trítio, o hidrogênio tem um que tem massa 1, um que tem massa 2 e um que tem massa 3. O que tem massa 3, o trítio, ele é um elemento radioativo. Então eu vou pegar esses 4 elementos e a partir deles eu vou montar coisas que podem cair numa prova e que é interessante para vocês. Depois a gente vai falar um pouquinho das propriedades. Mas primeiro, ó, vamos pensar no hidrogênio. Por que que ele é tão importante e por que que ele é tão interessante? Primeiro, ele é o mais simples dos elementos. Então eu vou colocá-lo. Ele é mais simples. Pensem comigo uma coisa bacana. O hidrogênio, ele tem um próton e tem massa 1, o principal tipo de hidrogênio. Ele tem um isótopo que tem massa 2 e ele tem um isótopo que tem massa 3. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, mas tem a massa diferente. Coisa legal é que o hidrogênio 1 é o mais abundante. Então, esse aqui é o mais abundante. Tanto é que muitas vezes a gente nem lembra dos outros, mas eles existem. Eles estão aqui para provar para a gente que existe. E uma característica legal desse hidrogênio é que ele apresenta um próton, como ele é neutro,
o próton é positivo. Para que ele seja neutro, ele tem que ter um elétron, que é negativo, só que ele não tem nêutron, gente. Porque lembrem que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. E se a massa dele é 1 e ele tem um próton, quer dizer que ele não tem nêutron. Então, ele é o único elemento da tabela toda que não apresenta nêutron. Então, veja que isso é possível. Não ter nêutron? Pode. O hidrogênio ele não tem nêutron. Eu disse para vocês que ele é o mais simples. Como ele é o mais simples, ele é o elemento mais abundante. Não é na Terra, tá? É no universo. Aliás, pensar no hidrogênio é pensar no combustível das estrelas, como por exemplo o Sol. O hidrogênio, ele vai sofrer um processo chamado de fusão nuclear. Fusão nuclear é quando você une dois átomos para produzir um outro. Então, você vai unir átomos de hidrogênio, vai haver a produção do hélio e a liberação de uma quantidade de energia absurda. Essa energia, ela é tão grande, que ela pode ser descontrolada. O processo de fusão não é um processo fácil, tá? Dos processos nucleares, é o processo que libera mais energia, é uma energia enlouquecida. Se ele fosse controlado, se fosse fácil de fazer a fusão, o nosso problema de energia no mundo estava resolvido, porque a gente passaria a fazer a fusão e essa energia a gente usaria para os mais devidos fins. Não precisaria queimar carvão, não precisaria desviar o custo de rios para fazer hidrelétrica. Só que, gente, a fusão nuclear, ela não é fácil, ela é bastante complexa, principalmente porque precisa de uma temperatura muito alta. E essa temperatura é difícil de alcançar aqui na Terra. Tanto é que para que eu tenha uma fusão nuclear, que é o princípio da bomba de hidrogênio. Olha, bomba de hidrogênio, não é bomba nuclear. Que é o princípio da bomba de hidrogênio, eu preciso que dentro dela exploda, papoque, detone uma bomba nuclear. Aí a bomba nuclear detona e dá as condições para que a bomba de hidrogênio funcione, para que eu tenha a fusão do hidrogênio produzindo hélio. O hidrogênio, ele tem uma outra característica. É a partir dele que forma-se o íon H+, mais precisamente H3O+, que é conhecido como íon hidrônio ou íon hidroxônio. E, gente, o íon hidrônio ou hidroxônio, o H+, a gente lembra que é a principal característica de uma função inorgânica importantíssima, que é a função ácido. Então, os ácidos são espécies que liberam H+. Então, isso daqui são características desse elemento tão simples, mas tão importante e tão abundante, tanto no universo como na Terra. Na Terra, nós sabemos, por exemplo, que a água é extremamente presente. E dentro da água, gente, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então o hidrogênio ele é muito abundante, mas no universo ele é o número 1. Só para vocês verem, ele é o número 1 e o número 2 é o hélio. Porque quando você junta os hidrogênios, eles transformam em hélio. Então o hélio é um gás nobre. Às vezes a gente pensa, gás nobre. Gás nobre não tem nada a ver com raro. Ele é um gás nobre, quer dizer, ele é estável. Mas ele não é raro, principalmente quando falamos de universo. Porque 2 hidrogênios se combinam para produzir um hélio. Então o hélio é o segundo mais abundante no universo. Veja essa característica do hidrogênio. Então, depois que você pensa no hidrogênio, substância simples, formação da água, bomba de hidrogênio, vamos para o segundo que eu separei, carbono. Gente, o carbono é tão importante que tem uma química só para estudar o carbono, que é a química orgânica. E por que que eu tenho tantos compostos diferentes feitos usando o carbono? Porque o carbono ele tem 2 particularidades fantásticas. O carbono ele faz 4 ligações. Só o fato, galera, de fazer 4 ligações, eu já poderia ter 4 substituintes diferentes, eu já teria uma infinidade de compostos. Não sendo suficiente ele fazer 4 ligações, que poderia ser um átomo diferente em cada uma, ele também é capaz de formar cadeia. Como ele é capaz de formar cadeia,
significa dizer que eu posso colocar um carbono, outro carbono, outro carbono, então isso me dá uma probabilidade de ter uma quantidade de compostos imensa. Então a variedade de compostos orgânicos é muito grande, porque os carbonos, eles fazem 4 ligações, eles formam cadeia, gente, e ainda tem os isômeros, que apresentam a mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Então, a quantidade de compostos de carbono é muito grande e essa diversidade é importante para a vida tal qual a gente conhece. Nós sabemos que o nosso organismo é montado como base em água e compostos orgânicos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios e por aí vai. Então, a diversidade do carbono é muito interessante. O carbono ele também é um dos elementos que sofre um processo chamado de alotropia. Alotropia é a capacidade que alguns elementos têm, são poucos, de formar substâncias simples totalmente diferentes. O carbono ele é capaz de formar o diamante, substância linda e caríssima, né? É capaz de formar o grafite e é capaz de formar o fulereno ou futeboleno, buckball, aquela bola. Ele também é capaz de formar um nanotubo, que é como se fosse um tubo feito de carbonos, e ele também vai ser capaz de formar o grafeno, que é uma coisa que está se falando até relativamente bem agora, porque o grafeno é um bom condutor, vai poder ser utilizado na parte de computação, né? Na parte de desenvolvimento de chips, por exemplo. Então eu tenho esses principais, mas eu também tenho o grafeno, e eu também tenho o nanotubo. Todos esses, gente, são feitos só de carbono. Então, o carbono, quando ele se liga a 4 átomos de carbono, formando um tetraedro, e isso continua, isso daqui, se eu continuar assim definidamente, sai fazendo, isso aqui seria o diamante. Vejam que no diamante, o carbono apresenta 4 espécies ligadas. Então ele vai ter o que a gente chama de hibridação sp3. Já quando a gente pensa no grafite, eu tenho hexágonos ligados, eu tenho vários hexágonos ligados entre si. Vários, tá? Então aqui, ó, colocar só alguns, mas eu tenho muitos hexágonos. E se eu pegar qualquer carbono aqui, vocês vão perceber que este carbono, ele está fazendo 3 ligações, então precisaria ter uma dupla, depois simples, dupla, simples, dupla. Eu teria ligações alternadas. Então, no grafite, eu vou ter a estrutura de ressonância. Então, aqui a hibridação passa a ser do tipo sp2. Mas, sobretudo, para não ficar uma coisa complexa, lembrem, o carbono tem uma química só dele e a quantidade de compostos orgânicos é muito grande, porque ele é capaz de formar cadeia e ele faz 4 ligações. E você já gritou para mim, você, porra, eu nunca tinha pensado. Aprendi de verdade. Vamos ao próximo elemento que eu separei, ferro. Como é que o ferro é encontrado na natureza? Na forma, por exemplo, de hematita, que é o Fe2O3, hematita. A gente lembra da hemácia, que também tem essa substância, que também tem o ferro, né? Então, o ferro é encontrado normalmente na forma de hematita. É o metal mais usado pelo homem. Metal mais usado pelo homem. Gente, você encontra ferro praticamente em todo tipo de construção. Navio tem ferro, avião tem ferro, carro tem ferro, trem tem ferro. Se você pensar numa estrutura de um edifício, de um prédio, eu vou ter o que a gente chama de concreto armado. Cara, quando eu falo concreto, concreto é cimento, areia e brita, pedrinhas. Concreto armado, eu tenho cimento, areia, brita e ferro, para dar aquela armação, que a gente vê muito nos prédios, né? Aquele esqueleto de concreto armado. E aquilo vai ser feito de ferro. Então, o ferro é um metal muito importante para a nossa vida moderna. A gente não pode imaginar a nossa vida moderna sem o uso do ferro.
Lembrando que o ferro ele é o metal mais usado, mas engraçado é que ele não é o mais abundante na crosta terrestre. O metal mais abundante, aquele que tem mais da nossa crosta, é o alumínio. Só que o alumínio é muito caro, gente. Se o alumínio é muito caro, aí você vai pensar, pô, mas como é que pode? Tem muito alumínio e ele é caro. Porque o que acontece é que, embora ele seja abundante, ele não é encontrado puro, ele é encontrado na bauxita. E tirar o alumínio da bauxita é muito caro. Tirar o ferro da hematita é mais barato. Então acaba que o ferro é um metal que a gente pode dizer que é barato, comparativamente, né, em relação aos outros. Então é um metal barato. E eu queria lembrar que o ferro foi um dos primeiros metais a ser usados pelo homem. Não foi o primeiro metal a ser usado em larga escala foi o cobre, se ligando com o estanho, formando o bronze. Tanto é que quando a gente pensa nas idades, idade da pedra, depois vem a idade dos metais, a primeira idade dos metais é a idade do bronze. E o bronze é cobre com estanho. Só depois vem a idade do ferro. Então hoje você já sabe, o ferro é importantíssimo. Inclusive é muito importante eu defender o ferro contra a corrosão. Porque o ferro ele tem uma desvantagem, ele corrói com facilidade. Com facilidade. Normalmente ele sofre corrosão na presença de água e oxigênio. Se eu tiver água e oxigênio juntos, o ferro vai sofrer corrosão. E aí eu tenho que proteger o ferro. Muitas vezes ele é protegido usando uma tinta, né, uma pintura, que impede que o oxigênio e a água alcancem o ferro, ou então um metal de sacrifício. O nome entrega tudo. Um metal de sacrifício é aquele que se sacrifica, ou seja, que perde elétrons para não deixar o ferro perder. Se sacrifica no lugar do ferro. Então seria um metal de sacrifício. Então são muitas as questões que podem envolver o ferro na hora da prova. E o outro elemento que eu separei para nós observarmos essa moderna visão da tabela é o urânio. Eu disse para vocês que ele é o último elemento natural. Último elemento natural. E, gente, sério, quando a gente fala de urânio, o que tem que papocar na nossa cabeça rápido é o processo de fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a quebra do urânio. O urânio, quando ele se quebra, ele vai dar origem a dois outros átomos, um átomo X, um átomo Y, e ele vai liberar, normalmente, 3 nêutrons. E aí esses nêutrons vão bater em outros urânios que vão quebrando e essa reação ela vai aumentando, ela vai acontecendo em cadeia. Então, quando a gente ouve fusão, que a gente viu o hidrogênio, é união. Quando a gente ouve fissão, é quebra, ruptura, arrombamento. O átomo que está ali, ele se quebra, ele se parte em dois. E nisso ele libera muita energia. É menos energia do que na fusão, mas é muita energia que é liberada aqui também. Lembro a vocês que a fissão nuclear é o princípio de duas coisas que a gente precisa saber. É o princípio da usina nuclear, que é a geração de energia a partir do urânio ou do plutônio, e é também o princípio da bomba atômica, aquela bomba que ficou famosa, infelizmente, por causa de Hiroshima e Nagasaki, né? Não foram só essas duas bombas que já foram utilizadas, mas essas foram aquelas que foram usadas em guerra de uma forma totalmente louca e desastrosa. A gente ouve muito falar também dos problemas com as usinas, que nem Chernobyl, que nem Fukushima, né? Que seria problemas em usinas nucleares. Então, o urânio, ele tem sua importância. O urânio, a gente diz que ele é um combustível nuclear. Ele é muito útil nesses processos. E só você tendo uma noção disso aqui, você resolve várias questões. Uma última coisa sobre o urânio é que ele basicamente tem dois tipos. Vou colocar aqui, ó. Urânio 235 e urânio 238. O importante é o 235, só que ele é o que tem menos na natureza. Então eu vou ter que fazer um processo chamado enriquecimento do urânio. Gente, enriquecer urânio, cuidado com o que eu vou dizer agora, não é transformar o 238 em 235, que é o bom. É você separar
separar o 238 dos 235, para poder ficar só com o 235. Então eu vou dar meu jeito de tirar o 238. Aí vai enriquecendo, ou seja, aumentando a porcentagem do 235. Tu tem os dois, se eu der um jeito de tirar o 238, vai ficando o 235 cada vez em maior proporção. E isso pode ser feito por efusão gasosa. Efusão é fazer com que eles virem gases. E o que é mais rápido é o mais leve. O 235 é mais leve, então vai escapar mais rápido. Ou pode ser uma ultracentrifugação, que separa aí por diferença de densidade. Aquele que é mais pesado, ele vai para o fundo, e aquele mais leve vai ficar em cima. Aí eu consigo separar o 235 do 238. Então, enriquecer urânio é aumentar a porcentagem do 235, separando o 238 e não transformando, como tem muita gente que vacila, né, e erra isso daqui. Então vocês viram 4 elementos que eu pincei dentro da tabela e que são super importantes. Agora eu quero falar para vocês sobre 3 propriedades da tabela que vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão brincar com essas propriedades, eu tenho certeza. Prestou atenção, brincou, depois você me diz aqui se é ou não é fácil. Mas vamos lá. Olha as que eu escolhi. Primeira, raio atômico. Eu costumo dizer que quem aprende raio atômico, que quem sabe como é que o átomo aumenta ou diminui, sabe qualquer propriedade. Então foquem comigo em aprender raio. Quando eu penso nos períodos, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vocês lembram que é período ainda ou já tiveram um problemazinho de esquecimento ao longo dessa aula? Período é quantas camadas o átomo tem. Gente, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou só aumentando. Então eu posso dizer que o raio ele aumenta para baixo. Eu posso dizer que à medida que vai aumentando o número de períodos, que vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o raio. Então, quanto mais embaixo, maior é o átomo. Eu posso dizer aqui, ó, que o argônio ele é maior do que o neônio, ele tem uma camada a mais. Agora, o raio aumenta para a direita ou aumenta para a esquerda? Aí você vai dizer, Michel, eu não sei. Eu digo, calma, vamos pensar juntos. Ó, imaginem que eu vá pegar um período aqui. Eu vou escolher esse período aqui, o segundo período. O que é que significa o segundo período? O segundo período quer dizer que o átomo ele apresenta 2 camadas, está bem riscado aqui. Então todo mundo que está no segundo período tem 2 camadas. Agora o lítio ele tem 3 prótons, o berílio tem 4, o boro tem 5. Então quer dizer que se eu for da esquerda para a direita, se eu for nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, vai aumentando o número atômico. Pô, aí tu vai pensar, imagine o berílio, tá certo? Berílio, e imagine o lítio. Os dois têm 2 camadas. Primeira camada, segunda camada. O lítio, primeira camada, segunda camada. Só que o berílio tem 4 prótons e o lítio tem 3. Gente, o núcleo do berílio é mais forte, tem mais prótons. Se é mais forte, tem mais prótons, vai puxar os elétrons mais forte. A gente sabe que quanto mais carga positiva, mais eu atraio o negativo. Então, quando vai aumentando a carga do núcleo, ele vai puxar os elétrons com mais força e o átomo vai diminuindo. Então, quando o número de camadas é o mesmo, eu tenho 2, esse aqui também tem 2, esse aqui também tem 2, quem tiver mais próton ali no núcleo vai puxar as camadas mais forte e vai ser menor. Então, a gente pode dizer, ó, que nesse sentido aqui, o neônio tem 10 prótons, ele tem 2 camadas, ele tem mais prótons, então ele é o menor. Conclusão, que o raio aumenta para a esquerda, porque quando eu vier para a esquerda, isso significa dizer o quê? Que vai diminuindo o número de prótons. É como se eu fosse afrouxando os elétrons. Menos prótons, o elétron vai ficando mais solto, vai aumentando. Então ele aumenta para baixo e para a esquerda. Se você entendeu isso daqui, cara, serião, fica super fácil. Quem é o maior átomo? O maior átomo de todos é o frâncio. Se ele é bem grande, né, a gente vai entender as outras propriedades a partir disso. E o hélio, ele é o menor dos átomos. Ó, vocês sabem que na tabela, os gases nobres, que são esses últimos aqui, ó, eles são estáveis. Se eles são
estáveis, significa que para eles perder elétron é difícil, ganhar também é difícil. Então a próxima propriedade, que eu chamei aqui de eletronegatividade, não é válida para os gases nobres. Eletronegatividade é a facilidade, é a tendência que um átomo tem de ganhar elétrons. Agora para e pensa comigo. Se eu tiver um átomo pequeno, tá aqui ele. E aí eu coloco aqui um átomo grande. É bem fácil, gente, ó. Já solte um sorriso aí, porque você não acha não, você entendeu. Eu imagino agora que eu tenho um elétron aqui fora. E eu tenho um elétron aqui fora, esse elétron rosa. Agora pensem nesse átomo tentando puxar esse elétron. E pense esse daqui. Na cabeça de vocês, qual é o que vai conseguir puxar esse elétron mais fácil? Aí você olha... Estou vindo aqui. Vocês podem me dizer que é o menor. O menor, o elétron está mais perto do núcleo. Se ele está mais perto do núcleo, ele vai puxar mais fácil. Então, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Se o raio é pequeno, eu vou puxar muito. Agora, para quem é que não é válido a eletronegatividade, que não tem nenhuma vontade de ganhar elétron? Os gases nobres. Os gases nobres estão fora da eletronegatividade. Mas quando eu penso aqui na tabela, de uma forma simples, ó, aqui a nossa tabela simplificada, a gente vai lembrar a seguinte situação. Quanto menor for o raio, maior é a eletronegatividade. Então a eletronegatividade ela aumenta para a direita e para cima. Como os gases nobres não fazem parte, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. E isso é importante que a gente saiba. Inclusive, gente, a fila de eletronegatividade é fácil. É aquela, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E que a gente pode dizer que o flúor é o mais eletronegativo, é aquele que quer ganhar elétron mais fácil, isso porque ele é pequeno, tá? Só uma coisa, se você não consegue decorar a frase, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, você é parecido comigo, eu também não conseguia. Então, para mim, foi mais fácil eu decorar esse nome, que é Foncli, olha, leia aqui comigo, Foncli Briskip. Agora fica aí um minuto. Foncli Briskip, Foncli Briskip, Foncli Briskip, Foncli Briskip, decorei a eletronegatividade. Eu sei quem são os elementos que mais querem ganhar os elétrons, e isso é importante, tá? Então, se o raio é pequeno, eu sou muito eletronegativo. Só falta uma, potencial ou energia de ionização. É a quantidade de energia necessária para retirar um elétron de um átomo na fase gasosa. Então, ó, se eu dou energia, eu arranco o elétron do átomo, ele transforma-se num cátion e ele libera aqui o elétron. Pronto. A energia que eu preciso para arrancar o elétron do átomo é o potencial de ionização. O que é que você aí vai pensar comigo? Se eu tiver um átomo pequeno e eu tiver um átomo grande, gente, pensem junto comigo, tá? Não deixem eu ficar só aqui, não. Se eu tiver um átomo pequeno, arrancar o elétron vai ser muito difícil, porque como ele é pequeno, o elétron está perto do núcleo. Então imaginem como eu ia precisar de muita energia para arrancar esse elétron aqui. Já esse está longe do núcleo, o núcleo não está segurando tanto ele, então é mais fácil. Isso quer dizer que quanto menor for o átomo, maior vai ser o potencial de ionização, mais difícil vai ser arrancar aquele elétron. Então, significa dizer que o potencial de ionização varia igual à eletronegatividade. Quando eu coloco aqui a tabela, nossa tabela simplificada, quanto menor for o átomo, maior é o potencial de ionização. Se o átomo é pequeno, eu preciso de muita energia para arrancar o elétron. E nesse caso, os gases nobres entram, porque arrancar o elétron do gás nobre é o mais difícil. Então, arrancar o elétron do hélio é muito complicado, porque o hélio dos gases nobres é o menor. Então, vocês viram que a gente pegou uma nova ideia da tabela, elementos que são super importantes, hidrogênio, carbono, ferro, urânio. Eu podia ter falado do oxigênio, a gente podia ter uma aula só sobre lítio, gente, das baterias de lítio, dos antidepressivos que são feitos de lítio. Então,
essa matéria ela é muito curiosa. E depois a gente pegou aqui propriedades. Quais são as 3 importantes? Raio atômico, eletronegatividade e potencial de ionização. Quanto menor o átomo, mais difícil é arrancar o elétron. Uma última coisa para você guardar aqui e aqui. Se eu arrancar um elétron, o átomo vai diminuindo, porque eu estou tirando um pedaço dele. Então, para arrancar o próximo é mais difícil. Se eu arrancar mais um, arrancar outro é mais difícil. Então vai ficando cada vez mais difícil ir arrancando os elétrons do átomo. Então eu posso dizer que o primeiro elétron que eu arranco é o mais fácil, porque os outros estão mais dentro do átomo, vai ficando cada vez mais complexo, então vai aumentando a energia. É por isso que eu posso falar que o primeiro potencial de ionização é o menor, ou seja, a primeira energia é a quantidade menor. Para arrancar o próximo, eu preciso de mais energia e assim sucessivamente. Quanto mais dentro do átomo eu for, mais energia eu vou precisar para arrancar aquele elétron. Viram como a gente consegue aprender de uma forma mais lúdica, de uma maneira mais inteligente, mais importante para você? Um beijo imenso e eu aguardo vocês em outro vídeo.